Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo e hoje uma dinâmica aqui diferente, uma ideia aí saindo do forno, acho que vocês vão gostar. E para ajudar aí nessa dinâmica, eu chamei meu amigo aí, Daniel Jesus, que topou trocar essa ideia aqui comigo. Daniel, seja muito bem-vindo e se apresenta aí também um pouquinho do pessoal, que eu acho que vai fazer total diferença e eles vão logo de cara entender o porquê eu chamei você. Conta um pouquinho aí da tua experiência, do que você gosta aí de assunto técnico. Demorou. Cara, pra quem não me conhece, sou o Daniel Jesus, né? Tem um canal Tech aí, né? Falando de C Sharp. Tô agora entrando um pouco no Golang. Também tem um curso, lancei aqui um curso, vou fazer o Java aqui, Manda da ver. Arquitetura Cebola na Udemy, né? E tá muito bom, tá muito legal. Vai ter aulas novas lá. E, cara, tô aqui, já tenho 13 anos de experiência no mercado de tecnologia. Já atuei com diversas tecnologias na época, tudo referente a Microsoft, né? Então, eu fiz um pouco de VBNet, né? Aí, não, nasci no C Sharp, fiz um pouco de VBNet, VB6, e dependendo da demanda, né? Fazia até uma outra linguagem, né? Mas o meu foco sempre nasceu e continuou no C Sharp, né? Onde eu me adaptei mais. Aí eu tive uma vivência em Portugal, né? 1 ano e meio. Quis morar fora, tentar a vida, né? Como muitos falam. E, cara, infelizmente a pandemia me pegou de surpresa, né? Então, tipo assim, não Todos. deu, não deu pra gente fazer. Tenho amigos que continuaram e tudo mais. Mas eu acho que devido a algumas fases familiares que eu até postei lá no canal, né? E eu falei por que eu voltei pro Brasil. Foi mais por motivos de doenças familiares, né? Meu pai pegou Covid e aí acabei voltando e aí tomei, né, o meu rumo novamente no Brasil, né? Mas assim, fui convidado também, né? Não tava procurando nada, convidaram eu para voltar pro Brasil. Não do Brasil, né? Porque tava tudo remoto na época, mas, cara, no final eu já aproveitei e falei, vou voltar pro Brasil, esse é o intuito, né? E voltar pra São Paulo e cuidar da minha família e chegar mais próximo. Mas assim, é uma vivência legal, acho que tive uma experiência muito, um know-how muito diferente do Brasil, né? O Brasil a gente fala muita coisa, mas eu vejo que os portugueses estão de parabéns pelo ensino, pela cultura, né? E por tudo que eles fazem, eu vejo que eles estão um pouco mais à frente em questões, né, de programação referente a nós. Mas assim, é igual eu falo, a experiência que te propôs, né? E aí hoje eu sou tech lead na Cielo, né? Tô lá administrando uma equipe nova, né? Totalmente um contexto meio cross, né? Mas, cara, sempre ajudando, formando pessoas, né? Então, essa é a minha parte principal aí, né? E tenho na comunidade o Medium também, mas não escrevo muito, né, no Medium. Tem alguns posts aí famosos, que tá na Alura, tá no Itaú, soube que tá um monte de lugar aí que as pessoas usam como base. Mas eu fico feliz que a missão está sendo cumprida, o objetivo é chegar a mais pessoas, né, e demonstrar que cada um consegue desenvolver e é capaz de o ensino tocar as pessoas, né? Maravilha. E só um detalhe que aí eu não sei se você falou e eu acabei esquecendo, mas quanto tempo de carreira? Cara, 13 anos vai para 14. 14 Legal, anos. legal. 14 Ótimo. É anos. o perfil perfeito aqui para trocar ideias justamente sobre a nossa temática. Eu vou compartilhar aqui. Vamos lá. Como é que funciona? Como é que vai funcionar aqui, pessoal? Vocês já devem ter visto esses vídeos, muito provavelmente relacionados a jogos, aonde para cada linha dessa que vocês estão vendo, essas caixinhas coloridas, normalmente tem notas, né? S é como se fosse uma nota super especial, aí vem A, B, C, D, ou A, B, C, D normal. E aí, de cima para baixo, normalmente seriam os melhores, né? As notas mais altas, né? A, B, C, D. E aqui embaixo, esses quadradinhos, seriam os jogos. Então, qual que era a dinâmica? Ir classificando os jogos. Aqui eu tive uma ideia vendo esses vídeos e quis trazer aqui para o nosso mundinho tech. Como é que eu adaptei isso? Cada linha aqui é um nível de senioridade. E as caixinhas embaixo são algumas skills. Então pode ser soft skills e hard skills. E aí o Daniel, nosso convidado aqui, vai classificar cada um desses conhecimentos. Segundo a.
Segundo a opinião e a experiência dele, eu também vou dar um pitaco aqui em cima, né? A gente vai trocar ideia sobre, poxa, por que você acha que é esse nível ou não? Mas não tem muito certo e errado, tá? Mas, e aí ele vai classificando isso aqui, e no final a gente vai estar classificado aqui os conhecimentos a partir de que nível se torna, assim, que a pessoa tem que ter um conhecimento, falar que é um especialista, mas também não pode ser algo que ele tem que dominar, razoável, tem que ser razoável, vamos colocar uma média aqui. Então, por exemplo, se eu coloco uma caixinha aqui no pleno, é do pleno em diante. Então, se o pleno sabe, o sênior tem que saber. Se eu coloco a caixinha aqui do conhecimento, o Daniel falou para colocar no estagiário, então é do estagiário para frente. E eu coloquei uma caixinha aqui a mais chamada opcional, porque tipo assim, às vezes é algo, né? Pensei aqui, né, talvez não tenha, mas pode ser algo que não necessariamente é obrigatório para nenhum dos níveis, mas é interessante saber, né? Já viu esse negócio de currículo, né? Não é obrigatório, mas é Exatamente interessante isso. saber. É mais ou menos essa linha, né? Então, bora começar aí. E já comentando aqui, se algum tema aqui, assim, eu ainda me esforcei para deixar esses temas um pouco menos, e até mais, para a gente também não ficar aqui horas e horas, porque daria para pôr muita coisa. Mas se você que está assistindo sentir falta de algum tema, deixa aí nos comentários, a gente pode trazer outros temas em um outro vídeo, com temas diferentes, e fazer essa classificação de novo. Então, E se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Isso aí, no meu e no do Daniel aí também, vai estar o link aí na descrição também. Então, dá para enxergar aí, Daniel? Dá sim, dá sim. Então, Dá sim. saca o primeiro aí e manda ver. Cara, vamos lá. Abstração, herança, tudo estagiário. Polimorfismo, Então, que mais? abstração, herança E polimorfismo. Polimorfismo. Eu acho que essa é a base da orientação a objeto, né? Então, se assim, cara, eu acho que o que eu vejo muito, isso aí a gente tá trocando uma ideia e eu acho que é legal ter essa dinâmica, porque muitas pessoas que eu entrevisto senioridade, cara, não tem a base bem formada. Louco, né? É incrível, né? Então, tipo assim, cara, às vezes a gente olha assim e fala: caraca, mano, eu não quero saber de DDD, não quero saber de design patterns, padrões de projeto, eu quero saber o básico. E aí? Você sabe a diferença de uma classe abstrata para uma interface? Aí tem gente que não sabe responder, né? E por que usar, né? E por que usar é exatamente isso, né? Então, tipo assim, cara, a diferença da classe abstrata é que ela implementa métodos. Mas a partir do .NET 8, a interface também implementa métodos. Mas com que intuito? Para fazer o template pattern, né? Que é um pattern também utilizado. Então a Microsoft ela fez essa parte mais para atender um padrão de projeto que hoje, né? Mas eu vejo poucas pessoas utilizando dessas formas, né? Então eu vejo muito mais interface como você implementa aqueles contratos. E aí é só, você coloca os seus contratos e quem implementa é a classe, né? De fato, né? Hoje ainda aqui. Mas eu acho que assim, essa é a base principal para um programador que está começando na área e quer ser bem sucedido, né? Então eu acho que assim, essa é a questão, né? A questão de tipo, cara, o que eu preciso para estagiário? Né? Eu acho que assim, a primeira coisa que você tem que pensar como estagiário é a orientação a objeto. Então, deixa eu aproveitar, já que você falou a palavra-chave orientação a objeto, então, encapsulamento daria para colocar aqui, né? Também, encapsulamento, isso que mesmo. Querendo ou não, gente, para quem não, assim, talvez não tenha sacado, são os pilares da orientação a objeto. É que eu quebrei aqui, né? Para justamente deixar claro isso. É exatamente isso. E aí tem gente que não sabe o que é um encapsulamento, o que é uma herança. E no final, quando você for utilizar design patterns, você está utilizando a orientação a objeto. Mas de uma forma padronizada. Sim. Aí depois isso aí é uma outra pauta que a gente discute sobre isso, que é muito interessante. Mas é isso aí, cara. Eu acho que a base principal é isso. Aí eu acho que assim, para júnior, né? Já entender um pouco de containers, né? Que hoje a gente, né, tá no mundo de Dockers, né? De K8S, né? Então você tem que entender essas partes de containers, né? Na nossa época, eu e o Thiago não tínhamos isso. Então imagine você instalar o SQL Server na mão na sua máquina. Que nem ele iniciando com a máquina, fazendo demorar
a máquina que não tinha SSD, que demorar ainda mais para Isso. subir, porque tinha um Express lá dentro. Exatamente isso, cara. E eu acho que é aí que entra o X da questão. As coisas estão modernizando, estão seguindo por uma linha, né? E aí eu fico pensando assim, nuvem, né? Tem nuvem? Tem, né? Tem nuvem. Tem. Eu Eu acho vi o que bagulho, não lembro. Tem é, nuvem. eu acho que o Júnior deveria já aprender nuvem também, porque hoje está tudo conectado na nuvem. Dificilmente a gente vê servidores físicos. Não dá mais Né? para dizer que é o futuro, né? É a realidade. É a realidade hoje, entendeu? Antigamente eu e o Thiago era o futuro que Era o virou futuro. realidade. Que aí Cara, e virou a assim, realidade. não vou dizer que, tipo assim, tem muita gente que não entra, acho que na nuvem, talvez por. Não é preconceito, mas talvez por não conhecer. Tem muita gente que vem da velha escola, que conhece os serviços antigos, né? Assim, ter aquele Uhum. servidorzinho, local. Cara, eu conhecia gente que fazia. Tinha uma empresa que eu trabalhei que o cara fazia uma enquete para escolher o nome do servidor. Tipo, era um evento, um negócio, entendeu? Não, mas assim, mas eu acho que é interessante porque assim, a gente veio de prestadores de serviço também, né? Também a gente comprava também alguns serviços, né? Local Web Sim. foi uma das mais famosas aí, né? Ah, De sim. servidores. Mas assim, a coisa ganhou tanta proporção, né? Que hoje temos Azure, hoje a gente tem a AWS, a gente tem um leque de opções que eu acho que vale você sempre saber sobre isso. Então eu acho que o desenvolvedor hoje é que assim, a gente tá focando aí, né, no princípio básico de um júnior, né, que eu acho que é porque do estagiário eu já tenho a base sólida né, de orientação a objeto, né, e Sim. depois eu já tenho uma parte de container, nuvem e tal. Então aí já até o protocolo HTTP eu acho que daria para o júnior entender já, né? Uhum. Que aí também poderia puxar também, porque aí ele tem que entender os status codes, os padrões de boas práticas do RESTful, né? O Certo. que eu, qual que é a nomenclatura que eu sigo, porque hoje que eu vejo muito de errado, e até vejo em alguns projetos, é pessoal colocar, cara, ao invés no body a requisição de um post, ela coloca no header. Já vi isso. Esse eu nunca tinha visto, não, pô. Não, já vi, cara, já vi tanta coisa, cara, que eu olho assim. E aí eu entendo, talvez é a pressa, E né? get pra Talvez. gravar no banco? Isso é pressa? Não, isso aí falam que é segurança, né? Mas eu não sei te dizer, né? É o post disfarçado de get, né? É o get disfarçado de post, né? Enfim, cara, é igual eu falo. Tudo existe uma boa prática, né? Então aí, cara, tem as coisas que você pode olhar como boa prática. Você disfarçar um comportamento que deveria ser um post, mas é um get, né? Igual a gente fala muito de get post, né? Um get Sim. disfarçado de post. Cara, na boa prática, eu não acho viável, porque hoje a gente já tem tecnologias que já faz uma segurança a mais. Paygator, É, né? tá reinventando a Pay... roda. Mas, É, cara, só um adendo, isso aí que você tá falando, né? De, pô, o cara é um post, mas se comporta como um get e por aí vai. É tipo aquele exercício que o cara escreve as palavras, tipo, escreve a palavra vermelho, mas com a fonte azul. E é depois a exatamente isso. palavra verde com a fonte vermelho. E aí você dá aquela bugada, porque parece uma coisa, mas é outra, né? Uhum. Cara, esses são os pontos que eu olho e eu vejo que realmente, cara, a gente precisa entender melhor alguns conceitos de padronização, né? Sim. E eu Ô, acho que Julião, assim, só uma pergunta que eu esqueci aqui. Você falou de API REST para colocar no Junior também? Tá. também API REST, banco de dados, eu acredito que o Júnior já tem que ter uma É, noção de como lidar com banco de dados, né? Inserção, update, aquele crudezinho que a gente sempre está acostumado a ver, né? Em algumas sim. aulas. Aí que a gente tem mais aí? Gestão do tempo, escalabilidade, cache, adaptabilidade de residência, linha de comando, ORM, raciocínio lógico. Raciocínio lógico, eu acho que vem de estagiário. Eu esqueci de. Olha, eu tenho outra parte aí. E isso tem que ter também, É, né? isso tem que.
Deixa eu ver, dá pra pôr aqui. Esse é o primeiro Esse é de o primeiro. tudo. É o primeiro de Esse. tudo. Aí, teste ponta a ponta. Esse teste, ó, teste unitário. Eu acho que teste unitário, teste ponta a ponta e teste integrado, o Júnior já deveria saber de fato. Isso é uma coisa que eu falo na realidade do Brasil. Aí tem gente que eu já fui massacrado por isso. Mas, cara, eu aposto quanto vocês quiserem, cara. O que acontece hoje no Brasil, né? É diferente de muitas coisas que a gente tá olhando com uma coisa que faz sentido, né? Uhum. Cara, produto está muito mais agressivo do que tecnologia. Sim. Então, tipo assim, cara, os deadlines, o Workaholic, né? O Workaholic, né? Que, tipo, cara, Com ênfase no Dead, né? tipo, cara, de você querer entregar, né? Entrega contínua, aí isso meio que mistura os termos. Cara, Sim. é legal você ter entrega contínua, mas para isso você tem que ter uma equipe madura, você tem que ter um ambiente estável, né? Você tem que ter uma infra boa, uma infra que te atende. Você tem que ter um monte de requisitos, e isso eu falo um pouco do amadurecimento da empresa para você entregar contínuo. É igual quando começa a falar de metodologia ágil. Hum, Vou para Kanban ou vou para Scrum? sim. Cara, eu falo como não como agilista, mas o que eu penso, porque assim, cara, o Scrum ele vem para organizar, né? Tipo, você tem as sprints, tem as releases, tá tudo certinho, tudo em cerimônia. E o Kanban já é algo que a equipe já tá rodando numa certa frequência, já tem um entendimento melhor. Então ela consegue pegar e arrastar, puxar até finalizar. Então eu acho que esses pontos aí, então a gente voltando pro assunto, né, que eu falo Uhum. para todo mundo, que eu acho que o Júnior também tem que saber metodologia ágil, né? Ele tem que ter esse entendimento, né? Aí se Lógico, faltou aqui. é, lógico que ele tá aprendendo, né? Então o Sim, Júnior, assim, ele depende ainda um pouco mais do pleno, né? Do pleno e sênior, mas ele consegue se virar um pouco mais do que um estagiário. com O certeza. estagiário, o estagiário tá aprendendo a base primeiro, depois ele já começa a aprender outros tipos de coisas, né? Sim. Aí, cara, cash, daria pra encaixar no Júnior? Daria. Mas aí que eu falo que depende da experiência e do momento do projeto, né? Uhum. Porque hoje a gente também só vive em cache também, né? Se for olhar, temos Redis, temos Memory Cache, usar boas práticas para ir toda hora no banco. Mas o Júnior ele pode cometer uma gafe, mas assim, a partir do pleno, cache eu acho que Obrigatório. é obrigatório, entende? Não, e Cache traz umas soluções que a gente tem aí, né? Que você falou, Redis e outras coisas aí Isso. que, cara, traz um fôlego tremendo para a aplicação e aí você entra com as estratégias de cache, né? Porque a Uhum. galera às vezes só se preocupa em tipo, entendi o que é o cache, coloquei no cache, mas e quando que eu tiro, né? Quando que eu invalido? Qual a estratégia que eu vou É, usar para renovar esse dado? é Então são exatamente isso. preocupações aí que interfere. Beleza, eu tô devolvendo um bagulho super rápido para aplicação, mas tô devolvendo um negócio que já não é mais verdade. Tipo, e aí, como é que faz essa estratégia? Né? É algo importantíssimo. É exatamente isso. Então, assim, eu acho que assim, o Júnior ele tá aprendendo alguns protocolos HTTP, REST, boas práticas, né? Banco de dados, principalmente, né? Cara, ele tá começando a interagir. Tudo bem que tem pessoas que já são, né? Já são mais autodidáticas, né? Então tem estagiários que tem nível muito de pleno. Igual em Portugal, eu via muito Júnior que se fosse no Brasil ia comparar como sênior. Nem Da pleno, hora. sênior. Cara, Então, tipo assim, cara, pô, Júnior implementar partner, você não vê assim, não. entendeu? Você não Não, vê. não é. Você não vê. Aí eu acho que o pleno é que tá faltando algumas caixinhas, mas eu colocaria uma caixinha aí de, cara, design partners, começar a Sim, entender um pouco de padrões de projetos, entender também a arquitetura, começar a ter um entendimento de arquitetura, sabe? sim.
cara, qual arquitetura que eu utilizo? Cara, posso entender uma arquitetura cebola, um CQRS, um hexagonal, né? Um Clean Architecture, que é um conceito, né? Mas tem tudo uma relação sobre tudo Sim. isso. E o Blender já poderia dominar essa parte de arquitetura, né? ORM também, né? É. Aí a gente fala de ORM, a gente pode falar de micro ORM, Dapper. O Blender já poderia trazer esses lados, né? Então eu não estou É, exigindo muito do Júnior, né? sim. Nessas coisas, então estou exigindo mais do Pleno para que o Pleno vire sênior. Mas eu acho engraçado isso, porque a galera fala: "Ah, eu tenho um ano de carreira, eu tô um ano de carreira, eu quero virar Pleno ou sênior, Pleno para sênior". Sênior de 2 anos. Sendo de Diminuiu? 2 anos, acontece isso no mercado, cara. Igual eu e o Thiago pra virar sênior, cara, demorou 4 anos, 5 anos. Depende muito do amadurecimento. Porque acho que a nossa geração era mais cautelosa, né? E hoje eu acho que a procura e demanda é maior, né? Olha, tudo bem que agora eu acho que deu uma diminuída, né? A bolha eu acho que Sim. estourou um pouco, né? Mas eu Mas, concordo contigo ainda, porque, assim, você foi bem, você acertou bem praticamente a quantidade de anos, porque foi mais ou menos 3 anos e meio para eu virar sênior, mas sim, sabe o que é mais chocante? Com 3 anos e meio, eu ainda não me considerava um sênior. Eu falei isso na entrevista. sim, Quando eu fui mas. mudar de emprego, e aí diminuíram o meu nível, porque também tinha uma questão salarial, né? Ó, a gente paga para um júnior, a gente paga o salário mais alto do que era o do Uhum, sênior da empresa anterior. E aí se baseava nisso. Mas em relação a conhecimento, tipo assim, cara, aí você para e pensa, eu com quase 4 anos não me julgava sênior, e tem gente que um ano quer ser sênior. Então, assim, não é tão simples assim. Não estou dizendo que é algo cara, super difícil, mas é algo que leva tempo, porque não é só lendo um livro, fazendo um curso também. Tem a questão de experiência aí no meio, né? sim, sim. Igual uma coisa que eu falava antigamente, eu pecava. Eu achava que gestão era fácil, né? O cara só tá gerindo pessoas, cara. Quero ver ele meter a mão no código aqui e botar pra fazer as coisas, né? E hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. Eu acho que os anos. Hoje eu tô com 34 anos, né? Comecei a codar até tarde. Comecei a codar com uns 20, 21 anos. Que tinha muita gente começar com 16, 14 anos, né? Eu acho que é igual falar pro pessoal, eu tenho um colega que até hoje, eu falei, mano, você não tinha videogame, né? Acho que Eu você ia falar queria. isso também, porque É, eu fui codar na faculdade. sim, eu nem sabia o que era DOS, mano, na faculdade, né? Tipo, eu comecei a aprender na faculdade, DOS, essas coisas, né? Aí você começa com COBOL, hoje nem sei se passa mais COBOL, mas deve passar porque ainda, é igual eu falo, né? A procura e demanda, né? Tem muita coisa que tá amarrada, né? Principalmente banco, né? Sim. iFrame, né? Então, tipo assim, cara, precisa de um COBOL da vida, precisa de uma linguagem de baixo nível. E aí você fica falando, caraca, mano, as linguagens de baixo nível. É uma doideira que a gente começa a olhar hoje o mundo e fala assim, caraca, tem linguagem de baixo nível dentro do banco. Aí depois você começa a falar assim, tem C Sharp. Aí depois você fala que C Sharp não atende mais. Você vê que Go tá muito mais na frente em questões de performance. Aí você fala, caraca. Então eu acho que assim, se você for olhar, é uma crescência na, na programação. E a única diferença que tem é que as coisas ainda são utilizadas. E ainda precisa de mão de obra naquele requisito. Então as coisas não vão morrer tão simples, né? Igual você fala assim, pô, eu tenho um sistema de autenticação. Cara, para um sistema de autenticação hoje que funciona na sua empresa, ela não vai mudar da noite pro dia e nem um ano vai mudar. É 2, 3 anos, 5 anos. É Sim. tipo, você vai matando aos poucos, né? E aí você vai matando os legados. Então eu falo para todo mundo, tem gente que fala assim, mas eu gosto de mexer com .NET Core. Na minha época, eu falo que esse foi o choque cultural meu quando eu tava. Acho que você também trabalhou com Microsoft o resto da vida. Você fala assim, cara, eu nunca imaginei que a Microsoft ia ser open source. Não, não. E né? Muitos sistemas, Plataforma, né? né? Plataforma. Cara, eu nunca imaginei. Eu pensei que ia ser a bolha do Windows. Né? Igual quando a gente vê que a gente entra numa era que
tinha muitas demandas de Windows Forms, lembra? Sim, meu primeiro. Esses quase 4 anos aí que eu virei sênior era em cima de Windows Forms, trabalhando no RP e tal, e enfim. E aí, cara, era o que tinha naquele momento. Eu lembro que Exato. eu fui fazer uma TCC, o professor falava, não, mas, Daniel, tem a... se a internet acabar, você vai deixar de alugar um filme? Aí, olha as ideias, né? Era locadora. Hoje em dia, velho, Colocador. é streaming, velho. Não tem mais, não tem o que falar. Então a gente, pra baixar um vídeo, era torrent, né? Hoje nem precisa mais, Não, cara. antes disso, cara, quando eu comecei a fazer download, não tinha É, torrent, não. Eu não, tinha lembro que torrent, é. a primeira música que eu baixei foi uma música do Linkin Park, que ela tinha só 2 MB e demorou 30 minutos. Puta, eu lembro que era. Aí você fica olhando a barrinha, né? Era. Aí se chegou 80, não cai. Aí quando chegar no 50, caía às vezes. Bem por aí. Mas eu acho assim, cara, eu acho que o pleno não dá pra adicionar aí caixinha, né? Mas, né? Não dá. Mas, Mas joga aí, fala aí. mas eu acho que o pleno deveria entender design patterns, arquitetura, né? Um nível mais tal. Comunicação, né? Acho que a comunicação ela vem num pleno para sênior, né? Eu acho que o júnior ele não se comunica tão bem, né? Porque pela experiência e tudo mais. Mas eu acho que o pleno para sênior, eu jogaria comunicação, né? Eu acho que uma boa comunicação é de um pleno, porque o pleno já tem um domínio, né? Já tem a base sólida, né? Mas aí Porque eu falo, é que eu eu ia falo falar assim, o pleno, porque eu ia comentar assim, porque assim, o sênior, porque você vê que a comunicação é um desafio nos 3 níveis, né? Você imagina assim, pô, chegou do sênior, o cara sabe. Não, tem um monte de sênior que não sabe se não comunicar. sabe comunicar. Mas assim, pra mim, o que é obrigatório, né, seria assim, sênior é imprescindível. O pleno, assim, se ele conseguir desenvolver bem, ele vai estar na frente de um monte de gente, né? É que eu acho que assim, a comunicação eu acho que deveria ser ampla até para júnior, né? Mas Sim, assim, aprender a perguntar, né? Tem muitas é vezes a galera vai perguntar, não sabe nem formular a pergunta direito. exatamente isso, porque se você for olhar, pensar bem, hoje o que a galera peca? Na teoria. Ah, mas Daniel, o que eu vou fazer na teoria? É igual eu falo pra todo mundo, beleza, você tá falando que você faz bem? Tá, então me explica por que um arquiteto desenha toda a parte estrutural de um prédio para que os outros possam, né, subir aquele prédio. Por que tem a teoria? Por que ele fala de, né, o que preciso para subir? Porque aquilo é teoria, não tá Sim. concretizado. Né? Imagina, se você deixa um pedreiro, cara, você não tem uma planta de uma casa, o cara vai lá e fura um cano. É, Tipo, tem que ter a teoria. Por isso que eu falo que o estagiário tem que ter a base sólida da teoria, da orientação a objeto. Não estou falando só executar, gente. Eu estou falando realmente você explicar o que é uma abstração, o que é uma herança, o que é um polimorfismo, o que é um encapsulamento, qual que é o meu raciocínio lógico. O estagiário já tem que pensar, mesmo que o raciocínio lógico não seja... Aí que eu acho que o raciocínio lógico vai mudando de acordo com a sua... o seu crescimento de carreira. sim. Que aí você começa a passar por coisas que aí você fala, pô, eu já passei por isso. Exato. Vou fazer isso. E aí traz as cicatrizes. Então, assim, o pleno ele tem que ter essa mente, né? De tipo, cara, eu acho que o pleno já tem que ter uma boa comunicação. Né? Apesar que a gente exige muito pro sênior, mas o pleno já tem que ter um preparo. Sim. O pleno já tem que saber, cara, falar. Até o júnior, né? Saber perguntar, pô, olha, não sei. Uma coisa que eu aprendi com um colega meu, que faz tempo que eu não falo com ele, o Felipe, que era da Stefanini, cara, quando eu trabalhei em consultoria. Cara, ele me ensinava, ele falava, e uma coisa que eu acho que é ideal, né? Ele chegava e falava assim, você entendeu? Entendi. Então me explica. Não tinha entendido nada. Não tem. Então, tipo assim, cara, mas até você tolera, né? O estagiário não precisa Sim. tanta coisa. O júnior, ele precisa saber o básico. Testar é o básico. Como que você vai subir uma aplicação sem teste? E eu não tô falando só porque é purpurina, não, tá, gente? Eu tô falando porque é uma realidade que, na minha época, quando eu comecei a programar, a gente não tinha teste.
Eu lembro quando eu fui fazer algumas entrevistas em Portugal, eu comecei em 2017, 16, eu não lembro direito. Cara, a gente não trabalhava em teste. A gente trabalhava assim, teste que digo assim, vamos testar local, funciona no local, sobe para produção. Mas não tinha, aí não tinha teste de unitário, não tinha teste de carga, não tinha. Era doideira. Mas por quê? Eu procurei demanda. Então, Exato. às vezes o projeto ele tava mais preocupado em entregar um valor do que a qualidade. E aí eu falo para todo mundo isso. Não é que eu sou QA. Tem gente que fala, tem gente que confunde. Fala assim, pô, Daniel, você é QA? Não, não sou QA. Eu sou programador. E eu acho que tem um princípio muito top que o Uncle Bob fala, que ele considera teste unitário como um cirurgião que não lava as mãos. Uhum. E aonde veio essa teoria? Porque é até interessante, né? Eu vi um livro dele, que aí ele fala assim, que antigamente, você sabia, Thiago, que antigamente o cirurgião, ele não lavava as mãos? Sabia. E aí acontecia o quê? Ao invés de ele fazer uma cirurgia específica naquilo, ele poderia trazer mais problemas. Com certeza. E aí começa aquela brincadeira, né? Tipo, cara, é um princípio básico de um cirurgião. Limpar, higienizar, para não ter mais complicações. E a mesma coisa de um desenvolvedor. Ele precisa ter essa base sólida para que, quando ele tem um júnior pleno, cara, sênior, fazer de corte salteado. Eu ainda vejo muito se ele falar, ai, que coisa chata fazer esses testes. Cara, teste é massacrante, mas, cara, quantas vezes eu não já fiz teste e falei, puta, peguei isso, não pensei nisso. Esse é o grande ponto. Isso aí que você Entendeu? falou é sensacional, porque já teve paradas que eu falei, mano, se não... quantas vezes você tá com o código da feature ou da correção pronta, aí você vai fazer o teste unitário e pega algo que você não preveu, só que antes de entregar. Isso é maravilhoso. Isso mesmo. E aí tem outra coisa aí que faltou, o mock. O teste, Né? o Júnior tem que saber mocar as coisas, né? Sim. Tem que ter o comportamento, né? Mas aqui eu já considero englobado no Não, unitário. O cara, mas tipo, o cara que sim, não souber saber teste unitário sem saber mock, não sabe teste unitário também, né? sim. Aí o pleno, ele pode até praticar um TDD, né? Tipo, Sim, pensar no teste primeiro antes de executar, né? E tudo mais. legal. Mas eu acho que assim, ele já traz essa visão, né? Aí, o que eu acho do C. Aí outra coisa que eu faltou aí, injeção de dependência. Eu acho que as coisas mudaram. Eu acho que injeção de dependência tem que ser o Júnior também, É, né? Por que que eu falo disso? Porque, cara, é tão natural hoje você pior que é injetar. verdade. E aí, por que que entra injeção? Injeção, cara, entra na abstração. Olha que loucura. É doideira, é doideira. Tem gente que não sabe disso, velho. Tô E é uma falando quebra de sério. paradigma, porque quando você começou, lá no teu início de carreira, você usava injeção de dependência? Porque eu não usava, cara. Cara, é igual eu falo pra todo mundo. Tem coisas que eu falo aqui que. Eu falei até que eu olhei um vídeo do Mandevinho e o Mandevinho falando a mesma coisa. A gente sobreviveu sem design patterns, sem DDD, e a gente conseguiu. A gente conseguiu entregar a demanda com valor, né? Lógico que, cara, eu acho que assim. Tem muita loucura que acontece, né? Igual, eu trabalhei numa marca famosa, não vou falar nomes, porque vai que dá processo, né? Mas tipo assim, cara, era um e-commerce da vida, né? E a Ana Maria Braga fez uma propaganda. Ana Maria. E aí, cara, começou a Black Friday no Brasil. Bem nesses momentos. Então ela anunciou o Black Friday. Cara, foi uma massa excessiva de pessoas acessando o site. E aí entra aquela coisa, Arhum. Cara, o cara que inventou Arhum tem que morrer. Porque não Mano, eu falo pra todo mundo, não deveria existir Arhum. É casos muito raros. É a mesma coisa, eu falo KT, base de conhecimento da empresa. Cara, você não tem que ter aquela visão de tipo,
Aí eu tenho que fazer KT. Cara, se você tá fazendo muito base de conhecimento pra entender as coisas, é porque tá faltando documentação na sua empresa. Sim, sim. E o War Room, na verdade, ele é a consequência de algo que não foi tratado, né? Exatamente isso. Mas aí o que eu vejo, né? Que a maioria das empresas fazem. Entra o Thor da Marvel. Marretada. Pau! Marretada. Pau! Marretada. Pau! Aí eu falo uma analogia que todo mundo deveria pensar. É igual o carro quando bate. Você vai lá, martelinho de ouro, resolve. Aí bateu de novo. Martelinho vai lá, resolve. Vai ficar a mesma coisa do que era antes? Não. Não vai. Por isso que aí você vai ver que o carro vai ficar pesado, não vai conseguir andar, porque encheu de massa. E é uma analogia que é legal de mostrar para as pessoas, né? Porque assim, eu falo que a base do... Eu acho que é muito legal que a gente tenha essa visão. É a mesma coisa construir um prédio, uma casa. Você precisa desenhar, você precisa ter um conhecimento básico para que você chegue no avançado. E não pode ter pressa, né? Senão, literalmente, a casa cai. Vai construir uma casa correndo pra você ver. Exatamente isso. Entendeu? Então. Ô, Daniel, só um parêntese aqui, eu acho engraçado isso, porque eu acho que é algo muito negligenciado na nossa área, que eu não gosto muito dos termos, assim, coisa minha, tá? Arquiteto, engenheiro, esses termos de alusão de coisas do mundo real, porque só é tratado de um lado. Porque pensa assim, se o engenheiro, se o arquiteto for fazer o papel dele, né, no mundo real, correndo, na velocidade que a gente faz, às vezes, as nossas coisas, o trampo dele não ia dar certo. É até impossível. Você vai levantar um prédio correndo. Você não faz correndo. É exatamente Só que isso. Aí vem para nossa realidade, como é algo que não é tangível, negligencia-se esse tipo de coisa, né? Mas sabe o que eu penso? Puxando um gancho sobre isso, eu acho que assim, sempre está relacionado a produto. Né? Se você for olhar, é que assim, eu acho que TI foi uma coisa que... Porque se você for ver os primórdios de tecnologia da informação, veio da onde? Da guerra. Né? Os primeiros computadores eram para saber exatamente aonde eu vou mandar o míssil, em que trajeto que ele chega, e tudo isso era calculado por computadores. Mas assim, o que eu acho engraçado é que assim, desde quando a gente faz faculdade, as pessoas olham assim, tecnologia, é só uma telinha. Só um botão. É só um botão. E, cara, para você entender o botão, tem uma regra de negócio. E aí a regra de negócio você tem que entender. E aí eu acho que é aí que falha. Eu acho que a pressa é tão grande de você querer entregar. Eu falo exatamente isso para todo mundo que é meu aluno ou até mesmo a pessoas que me seguem. Velocidade versus perfeição. Não tem como seguir tudo. Por quê? Falamos dos médicos, né, que tem que... Né, até um determinado tempo eles começaram a higienizar as mãos e viram que não teve mais complicações. É a mesma coisa que a gente é ser humano, a gente falha, mas assim, a gente tem que entender que para um cara ser top da galáxia, né, tipo, cara, o cara entende de tudo, não é entender de tudo, tá? A programação é muitas coisas, muitos fatores, a tecnologia sempre tá avançando. O problema é que assim, tem pessoas que estudam mais que as outras. Exato. Então, esse é o ponto das coisas. Um médico, para ele fazer uma cirurgia, ele estuda 6 anos. Ele começa com a base... Eu achei interessante isso. Ele começa com a base de medicina. Depois, você pode ver, todo mundo se especializa. Aí é uma coisa que, assim, na minha época do Thiago, não tinha isso. A gente era full stack, a gente era cobrador e motorista. Então, tipo assim, aí veio o DevOps, né? Piorou. Que nem vou entrar em detalhes. Mas, depois assim, veio cara, o full cycle. o full cycle. Mas assim, cara, são coisas que você for olhar, isso eu dou um conselho para quem tá assistindo. Ser generalista é não saber fazer nada certo. É a história do ornitorrinco, né? Isso. Tem bico de pato, pé não sei do que. É exatamente, vamos falar de médico. A gente tá falando de médico, eu acho que é legal falar isso, porque é o dia a dia de um ser humano passar no médico. Quando você vai passar na fila, né? Você passa pelo... Aqueles médicos que não tem especialidade, né? Clínico, isso. Médicos de clínico geral. Clínico geral, já abrange tudo.
É, Mas vai chegar um momento que ele não vai conseguir te tratar, ele vai mandar para um especialista. especialista. Mas por quê? O especialista estudou o básico e depois especializou em algo. E eu acho que é super importante hoje que o mundo de carreira, a gente está olhando para esses nichos, né? Então a gente tem front-end, a gente tem back-end, a gente tem DevOps. E, cara, faz totalmente sentido se você olhar. Mas antigamente não tinha. Então antigamente era preço e demanda. Ô, o Thiagão faz isso? Ó, legal, Thiagão. Vem aí, bem-vindo. Já começa a fazer o front, faz o back também, viu? Ah, teste, não precisa testar. Não precisa testar, não, mas precisa copiar e colar lá no FTP para poder ficar disponível. Isso aí. Não tô falando alguma mentira, cara? Não, é realidade. Então aí, cara, eu acho que essa é a principal, tá? Eu acho que aí eu acho que... Ah, tem outra coisa também. Versionamento, eu acho que o estagiário, né? A gente pulou aí, o cara já tem que saber versionamento. Naquela época não tinha versionamento, gente. Imagine a zona que era, né? Tipo, Nossa. Não tinha versionamento. Aí, o que os caras faziam? Até hoje, joga no servidor, e aí todo mundo vai editando. Aí até inventar o versionamento, o Tortoise. E aí mostrava assim: olha, o Thiago prendeu esse arquivo pra ninguém mexer porque ele tá mexendo. E aí, cara, o versionamento também foi ganhando maturidade, foi evoluindo. Foi pro TFS, Team Foundation Server, depois foi para o Git. E todo mundo usa o Git hoje. Sim, é isso que eu ia te perguntar. Você recomenda alguma coisa? Porque, mano, você até só puxar a história rapidinho, eu não lembro como, mas no meu primeiro trampo, os caras inventaram uma ferramenta de versionamento. E eu lembro que você tinha que separar os fontes, colocar num lugar para outro alguém pegar. Exatamente, e fazer o merge na mão, comparando tipo com um merge da vida, sabe? Algum comparador. Total Commander. Você já usou Total Commander? Sim, cara. Comparava com o Total Commander. Um arquivo de um lado e de outro, ia fazendo o merge na mão. E eu lembro que foi E aí a galera tava começando a fazer a migração, era Delphi na época, para .NET. E aí veio o consultor .NET, eu não sei se ele veio já para resolver esse problema, ou se ele viu, alguém comentou, não lembro. Eu só lembro que alguém me contou que esse consultor viu qual era a solução de versionamento e falou: cara, como é que vocês conseguem trabalhar com isso? Loucura. É loucura, velho. E realmente, quando você for olhar isso aí, né, nos primórdios nossos, era 3 caras olhando o código. Porque os 3 mexendo no mesmo arquivo. E aí? É bizarro isso, né? Mas aí depois, seguindo aí, né? Resiliência, escalabilidade, gestão de tempo, linha de comando. A linha de comando, cara, eu acho que vem dos primórdios também. Do estagiário até o Git, né? Botou Git. Você recomendaria... Mas aí tem um problema, né? Porque aí tem os fãs de interface. É isso que eu ia perguntar. Git, entendeu? Vamos lá. Você recomenda... Você fala assim, não, tem que ser linha de comando, tem que ser interface, ou há casos onde há espaço para os dois em dadas situações? O que você pensa? Dá uma pincelada. Tá, vamos lá. Tem coisas que te facilita. Merge. Você fazer um merge no linha de comando é tenso. Então, tipo assim, cara, a interface te facilita na visualização, né, do arquivo, né, o que você pode imputar, o que você pode tirar e tal. Então, acho que essa parte é legal. Mas eu acho que o cara tem que entrar no conceito de linha de comando. Por quê? Vai ter um momento que a interface não vai fazer e pode fazer uma interpretação do jeito que a interface foi conduzida. Mas se o cara não tem o entendimento de um reverse, né, de um merge, de um rebase, cara, se ele não tem esse conhecimento de linhas de comandos, uma hora que ele precisa mesmo, porque vai ter soluções só vai ser linha de comando. Para quem não sabe, a interface está usando a linha de comando por baixo, né? Ela colocou o comando num botão explicando o que faz. É exatamente isso, cara. É igual eu falo. Cara, o estagiário deveria saber low code? Não. Porque, assim, esse foi um intuito até que a Microsoft tentou nos primórdios antigos de arrastar e puxar. Eu já era muito zoado com Javeiro por causa disso. Você só arrasta e puxa.
que era Web Forms, né? Web Forms. Nossa, Webforms. Porque assim, eles vêm no conceito... NetBeans também tinha isso, né, no Java? Sim, NetBeans. E assim, cara, era questão de arrastar e puxar. E aí você clicava, tinha um evento e tal, lá. Cara, no final tudo é evento, se for olhar, né? Sim. Tudo é evento, né? Até o Invoke é um evento. Então, tipo assim, a galera começou a entender que, cara, não é legal. É você ter o domínio do código, aí que entra uma parada que pode ser que tenha uma interligação com linha de comando. Porque, cara, antigamente arrastar e puxar. Viram que arrastar e puxar não dava certo. Você tinha que fazer na mão, HTML, você tinha que fazer não sei o que. Foi evoluindo o JavaScript, né? É igual eu falo, tudo nasceu de jQuery, né? jQuery é uma biblioteca maravilhosa que, cara, no JS você fazia 30 linhas, o jQuery fazia em 2. Entendeu? Teve o seu valor e muito, né? Teve, e eu acho que, cara, esse é o ponto de vista, entendeu? Então, eu acho que o linha de comando tem que ser do estagiário. O estagiário tem que entender como é o funcionamento. Depois, aí, vira opcional, deixaria opcional, mas não tem KG. Sim, mas depois eu peguei, né? A interface, entendeu? Sim. Porque você já tem a base formada, né? Cara, mas é bem... Isso aí só para trazer um cenário aí, um exemplo de mundo real mesmo. Eu penso da mesma forma que você falando aí, que, cara, às vezes a maioria das coisas que eu faço, né, tipo, vai fazer aquela coisa que você já sabe, aqueles comandos básicos, né, adiciona, porque até mesmo criar repositório, cara, você não cria repositório toda hora, você cria um repositório e o projeto vai evoluindo, né, a menos que você tenha um contexto ainda de microserviço, mas ainda assim, não é tão recorrente assim, né, então assim, você vai ficar nos comandos sempre. Então, uma hora não vai deixar de ser difícil, uma hora vai ficar mais fácil, porque você vai usar diário, né? Então, eu acabo, alguns eu gravei, e aí, às vezes, que nem você falou, cara, às vezes, tipo, é um negócio que eu já fiz tanto, eu vou pelo Visual Studio e já tá ali na minha cara, mas, mesmo eu sabendo, às vezes, eu abro a linha de comando e faço por ela para eu me treinar também, para eu também não ficar acomodado. Exatamente isso, cara. Eu acho que assim, é o equilíbrio, né? Sim. De bom uso. Tem coisa que facilita e você tem que usar a facilidade, né? É igual ChatGPT, né? Você que rende assim, um vídeo só para isso, velho. Git Compilot, né? Sim. Eu acho assim, pô, ajuda pra caramba. Igual eu falo. Não, cara, o Git Compilot tá animal perto das primeiras versões. Ele tá muito, cara, parece que tem auto-vida aquilo lá, velho. Ele já vai plum, cospe. Entendeu? Então, tipo assim, cara, agora o problema é o seguinte. Imagina o estagiário usando o Compilot. Ele não vai aprender. Aí a gente vai falar, Daniel, você tá sendo muito radical. Não, tô falando sério. Porque, mesmo ele se preocupar em fortalecer a base sólida da programação, que é a orientação Entender objeto, de verdade, né? Ele vai pedir para a inteligência artificial fazer. E isso é errado, tá ligado? Beleza, mas por que é errado? Porque as empresas estão preocupadas em entregar mais. E nisso criam profissionais poucos. Isso aí, né, o sênior de 1 ano, né, que a gente fala. Porque igual, o sênior de 1 ano não existe também no mercado, gente. Cara, a senioridade vem das cicatrizes. Cara, você toma muito naquele lugar. E aí você tem que, cara, se virar. Se virar. Então esse é o ponto principal das coisas. Eu falo pra galera, cara, vem de básico. Agora, igual, resiliência, escalabilidade, gestão de tempo, sênior. Não tem o que falar. O sênior tem que saber gerir o tempo, que eu acho que esse é um papel também fundamental que muito sênior não sabe fazer. É verdade. Né? Porque assim, cara... É um fantasminha. Isso às vezes, por mais que você se esforça, tem hora que você dá uma ramelada, né? Sim, porque assim, é igual, pô, o que eu vejo que a galera fala, beleza, você vai fazer um endpoint novo. Fiz um endpoint novo. Pô, legal, Daniel, tal. Tem sendo que demora 1 dia, tem sendo que demora 2, 3 dias. Por quê? Entendeu? Mas assim, igual eu falo, aí que vem o teste, né? Cara, você vai levar um pouquinho mais de tempo, porque você vai testar, você vai fazer teste unitário, você vai passar por todo o seu código. Aí você pode ter até um BDD, né? Tipo, um teste integrado, né? E aí, vai com calma.
Aí você vê o PO deveria escrever também os testes. Tem gente que acha que o PO só tem que escrever história, mas eu acho que tem que escrever teste também. É o que é esperado do Usa um negócio. BDD, né? Tipo, dada a situação, Isso, exatamente. isso, eu espero que seja isso, né? Tipo, os caras Isso. também não é para levar pro pessoal, não quero que o PO faça código, não é Não, isso? mas em Portugal eu sentava, velho. O PO era incrível que pareça. Ah, é? Cara, era, tô falando Mas eu já sério. ficava feliz do cara usar o BDD ali para descrever as histórias, já ficava bem contente os casos ali. Não, mas ele chegava, ele lia e falava, beleza, é isso mesmo. Entendeu? E o Legal. resultado, entendeu? E ele olhava o resultado. E assim, são coisas que, cara, é capacitação, né? O sênior ele tem que ter aquela ideia de tipo, cara, passei. Ó, uma coisa que faltou em sênior, o pleno já deveria saber um pouco de mensageria, mas o domínio de mensageria é mais sênior, eu acho, né? Que aí o cara tem que, cara, saber como reprocessar, lidar com filas, né? DLQ. Isso, service bus, enfim, todas essas coisas que oferece para você Kafka, enfim, isso senioridade deveria ter. O pleno também, tá ligado? Eu estaria no pleno para sênior, né? Sim. Mas esses pontos que eu acho que pecam, né? Aí o que eu vejo hoje o mercado fazendo? Tipo, falando um pouco do mercado, né? Que eu já analisei as pessoas. O cara fala que liderou, que o cara faz o projeto, que fala não sei o quê. Aí você pergunta perguntas bestas. Mas beleza, e o básico? Orientação a objeto. Ah, não sei te formar. Ah, aí tem gente que fala assim na entrevista, né? Eu falava no meio da entrevista que eu achei incomum. Cara, mas você perguntou a coisa básica. Agora tem uma coisa que eu fiz numa entrevista em um lugar específico, faz tempo já, Tá? que o cara falou uma. Isso eu achei assim. Na minha opinião, não é pergunta de entrevista. Cara, eu tenho um post que cria um usuário. Aí, beleza. Passei as informações, e-mail, tudo. E aí eu vou lá, imputei. Salvou no banco e tal. E aí, logo em seguida, vem uma requisição com o mesmo e-mail, mas com dados diferentes. O que deveria retornar de status code? Aí eu fico pensando, cara, como que você vai lembrar de todos os status code que tem na vida? Status code tem pra caramba. Entendeu? E era 409, eu acho que conflict. Acho que é 409. Não, e tem assim, que tem Entendeu? uma cartilha, né, pregada e tal, e ok, mas sendo bem sincero, tem, tipo assim, cara, é igual Scrum. Scrum tem, você não pode seguir 100%, mas também, não, se você seguir 100%, você trava. Se você não seguir nada, não é Scrum. Você tem que adaptar aquilo Exatamente a isso. você, né? É igual o DDD. DDD, modelagem, né? Vamos falar de modelagem, vamos falar de coração do negócio. Beleza. Para você chegar no Bonded Contest, no Contest Map, né? Linguagem ubíqua, Bonded Contest, Contest Map, depois modelagem estratégica e vice-versa. Cara, tudo isso tem que partir da empresa. Mas como que a empresa vai fazer isso? Cara, tem que organizar tudo. Porque o que eu falo para todo mundo? DDD é quando está complexo demais o meu domínio, não estou entendendo o meu domínio, que é o coração do negócio. Não estou entendendo, tá muito bagunçado. Então vamos organizar a casa. Então tá muito complexo. Aí entra o conceito de DDD. Mas aí, cara, muita gente fala, que eu uso DDD e tal. Não usa, meu irmão. Desculpa. Até Design Patterns tem gente que fala, vamos fazer o Design Patterns. Outra briga que eu tenho com Design Patterns. Cara, beleza. Vamos lá. Temos 23. O cara do DDD, ele cria um projeto chamado Domain. Aí tô usando o DDD. Cara, porque assim, tem gente que já falou, eu uso o DDD, mas aí eu uso a arquitetura cebola. Mas por que a arquitetura cebola? Mas por que você usa hexagonal? Cara, porque todas têm o mesmo princípio. Foco no domínio. Por isso que encaixa muito bem no DDD. Entendeu? As pessoas não têm esse know-how de entendimento. Por quê? Aí que eu falo, faltou uma parte principal, estudar. Porque uma coisa é arquitetura, outra coisa é design pattern, né? O pessoal às vezes acha que uma coisa substitui a outra, e não, a gente soma as duas coisas. Tem coisas que é igual eu falo, igual pro design patterns. Tem 23 catalogados, né?
estrutural, criacional e não lembro o outro. Pior que me fugiu também. Mas enfim, temos esses 3 catálogos e aí tem cada um seu padrão de projeto. Série Partes em português é padrão de projeto. Mas por que é padrão de projeto? Porque teve 3 arquitetos de princípio, o movimento GOF, que fizeram o quê? Pegaram um catálogo de padrões que eles utilizam para resolver determinados problemas. Certo? Por isso, passaram por conhecimentos de o ML, né? E aí faz o desenho bonitinho, né? De como que as coisas funcionam. E beleza. Aí tem cara que fala, eu fiz um Factor Method. Aí você fala, mas por que você não criou de acordo com o diagrama? Né? Sim. Mas não, porque é a mesma ideia, cara. Mas calma aí. Então por que se chama padrão de design? Padrão de projetos, quer dizer. Aí começa a virar o... Como é que eu vi uma vez? Era o... É o POC, Programação Orientada a Currículo. É exatamente isso, porque assim, mano, você tem que ter em mente que as pessoas desenharam, estudaram, viram que tem problemas e que podem ser resolvidos da melhor maneira com padronizações. Não, com certeza. E também tem um ponto muito importante, Daniel, eu acho que a gente falar aqui, que é assim, eu falo isso em muito lugar, cara, que assim, às vezes o cara não usa nenhum pattern. Às vezes ele, tipo, sem conhecer, né? Querendo ou não, você acaba, mesmo que você apenas não sabe os nomes, né? Mas você usa às vezes um pouquinho de um pouquinho de outro. Exatamente. Mas como você não conhece nenhum, você não consegue estruturar. Sim. Mas eu acho que a coisa mais importante que né, que a gente falou, design patterns, mais importante que o design, talvez seja até o pattern. Porque por pior que seja, se ele for um padrão, já ajuda. E isso que você está cobrando é o ponto mais importante, cara. Porque, tipo, não importa entre muitas aspas, né? Mas mais importante que o design que você escolheu é que ele seja padrão, né? Não é à toa, a palavra padrão é a mais importante aí do parzinho, né? Exatamente isso. Então, assim, cara, o que a gente tá fazendo aqui tem muito mais assuntos que a gente poderia colocar aqui, né? Com certeza. Mas, assim, cara, são coisas que são pilares para você desenvolver, né? Aí, tipo assim, cara, é igual eu falo, você precisa ter essa estrutura aí. Essa estrutura de estagiário, muita gente não sabe. Mas por quê? Aí que vem a pressa de ser sênior, né? Tipo, quero ganhar mais. Cara, velho, eu falo pra todo mundo. Quando eu fui estagiário, isso aí eu nunca falei em nenhum canal. Quando eu fui estagiário, eu ganhava R$400. Caraca, pesado, hein? Tô falando sério, R$400. Não vou falar consultoria, mas era uma consultoria e dava um vale de coxinha por dia de R$100. Caramba, ganhava uma coxinha no tangue. E aí, detalhe, eu saía da zona norte de São Paulo e ia trabalhar em Santa Amaro. Nossa. E detalhe, a linha amarela naquela época estava sendo construída. Existia? Não, existia, mas ela funcionava em um determinado horário. Então é verdade. Eu só conseguiria ir naquela época com a linha amarela, mas eu tinha que voltar pelo ônibus, terminal e tudo mais. Não era home office não, Daniel? Não, home office é luxo. Não, mas é outro assunto que é legal, que assim, a gente fala de home office, que eu acho que a gente ficou tão habitolado no escritório que muita gente via home office com maus olhos, né? E aí cara, porque assim, eu era um cara, não sei se é TDAH ou tal, mas assim, cara, eu desperdiçava meu tempo estando em casa, porque parece que eu não tava na rotina, né? Eu tô num trabalho, cara, tem que cuidar. Cara, é aí que eu acho que veio a maturidade do sênior, de você entender, aí você fala, cara, eu comecei a entender home office em Portugal, na pandemia. Entendi. Porque pra mim, eu sempre gostei de ver pessoas, sempre gostei de, cara, interagir. E é legal, né? Tipo... Super legal. E tem gente que é preconceito. Cara, eu acho que assim, a vida saudável deveria ser 2 dias, no máximo 2 dias no escritório. Ou até um dia. Cara, você faz lá, conversa, você troca uma ideia, tal, né? E aí, o problema do home office que eu vejo que a galera faz, que eu não sou assim,
É tipo assim, bota o Teams no vermelho, não incomodar e tchau. Tchau, vira o lobo Ou, solitário. sim. E aí, cara, é o intuito. Eu acho que assim, aí vai do profissionalismo, né, cara? Aí não vou entrar nos detalhes. Mas é esses pontos que eu falo, cara, o escritório faz super bem. Super bem. Você conhece a pessoa, você troca uma ideia, você consegue sentir o que a pessoa está falando naquele momento. A gente tá remoto, a gente não tem esse conhecimento, né? Mesmo com a câmera ligada. Sim. Então, tipo assim, é esses pontos que eu falo, cara, tem muita coisa que evoluiu e eu acho que entra um pouco na maturidade. Eu acho que, assim, igual, existe sênior de um ano? Na minha opinião, não. Aí tem gente que vai falar, ah, mas eu estudei pra caramba. Beleza, você estudou, cara, mas vai ter momentos que a serenidade não vem só do detalhe técnico, e sim da questão comportamental, né? E hoje as empresas eu acho que estão mais preocupadas nos soft skills, por incrível que pareça, do que hard skills. Ah, é. Porque, então, por isso que a comunicação, acho que eu até penso até em entrar no júnior, tá ligado? Mas, assim, é uma coisa que eu acho que com o pleno você vai tendo mais maturidade, né? Entendimento, né? Porque você tá saindo do estágio para júnior e depois você fala. O júnior ainda depende muito do pleno e sênior, né? É que a comunicação, eu acho que ela é presente em todas, mas às vezes com um viés um pouco diferente, né? Muda um Sim. pouco os problemas, as pessoas, ou não que não mude, mas às vezes acrescenta, né? Às vezes no começo você vai conversar com galera mais técnica, aí depois você vai conversar às vezes com o pessoal de negócio, aí depois você vai conversar às vezes com a galera que às vezes até entende mais que você. E, enfim, às vezes você tem que traduzir um Exatamente problema isso. técnico, explicar porque não é só um botão, como a gente explicou, né? Por Sim. que demora-se tanto para fazer tal coisa, né? Por que não é rápido? Enfim, e não adianta vir, se você está conversando com um PO, com alguém, não adianta vir com termo técnico. Não adianta Não falar adianta. que, isso aqui é porque o framework está Não, desatualizado e a Microsoft veio cara. com o .NET Core que vai... Não, isso é... Eu falo pra todo mundo, cara. O negócio, todo sistema que se for desenvolver, tem a questão do coração. Coração é um negócio. Sim. Então, tipo assim, cara, você vai fazer uma locadora. Qual que é o conceito de locadora? Alugar filme. Ah, mas aí vem outro cara que tem outra ideia fantástica. Streaming. Pô, legal. Qual que é a ideia do streaming? Assinatura. Spotify. É muito legal quem não assistiu a série do Spotify, que mostra muita realidade. Eu acho que assim. Aonde que tem essa série aí? Que eu não Tem tava sabendo, não. no Netflix. A série que explica a história? É a história. Ah, legal. Coisa E aí, boa. cara, o que acontece? Tudo não é só de tecnologia. Porque, assim, eu não lembro qual que foi o país que nasceu. O cara é Daniel também, o dono do Spotify. Uhum. E ele queria, naquela época, era muita pirataria. E aí você fala, pô, mas por que existe a pirataria? Aí tem uma coisa que eu achei interessante, que assim, eles queriam tirar a pirataria e legalizar as músicas. Mas isso, as companhias de músicas, Sony Music, lá, cara, não deixavam naquela época. Direitos autorais e tal, então beleza. E aí, como eles conseguiram as parcerias, aos poucos, com os cantores, com as gravadoras, eles conseguiram trazer na plataforma. Mas viram que não deram dinheiro, não tava dando dinheiro. Então aí, o que entrou aqui? Vamos fazer um plano. Mas o plano, o cara não ouve propaganda, porque o intuito era fazer propaganda também, porque eles ganhavam na propaganda, né? Porque o dono do Spotify trabalha no Google. Então ele viu muito essa parte de ganho de publicidade, né? Sim. YouTube, aí, né? Isso. Aí, cara, beleza, mas só tirar a propaganda, o cara não vai comprar. Mas vamos compartilhar as playlists. Eu crio uma playlist, o Daniel cria, compartilha com o Thiago cria. E aí que vem a jogada do negócio. Trouxe o evento social, né? É exatamente isso, cara. Igual, Facebook parou de ser uma rede social. Muito tempo. O que é hoje? É um negócio de venda? Porque eu nem uso mais, cara. Não sei nem descrever. Cara, é que o assim... que é o Facebook?
o Facebook ele veio com o intuito de matar o Orkut, né? O Orkut veio com um conceito, né, da Conseguiu. Google. É, porque assim, o Orkut ele veio com o conceito de isso eu acho interessante, poucas pessoas sabem, que eu acho que era o conceito de uma pessoa comunicar com um ciclo de mais de 20 pessoas ao mesmo tempo. Uhum. O MSN também veio com esse conceito, mas acho que era de 10 a 4 pessoas você conversar simultaneamente, né, em tempo real. E o Orkut era essa ideia, né? De acho que uma conectar com 10 ou 20, 30 pessoas, né? De você saber isso. E o Facebook veio no contexto de melhorar as redes sociais, né? Tipo, cara, trouxe se o Thiago é casado ou não. Um solteiro é uma informação relevante. Trouxe um feed, né? Que você não precisa entrar dando vários cliques, já tem tudo no feed, não só rola. Então ele levou a socialização isso dentro da plataforma, né? Mas aí, cara, eles viram que não tinha dinheiro. Que o Facebook era público, mano. Entendeu? Aonde o WhatsApp ganha também nessas brincadeiras? Você sabe? O WhatsApp hoje? O WhatsApp ele veio pra matar o CMS, né? O WhatsApp hoje eu vejo ele muito como rola muito negócios dentro dele, eu vejo a galera usando exatamente muito isso. Por que o WhatsApp conectou com um banco de dados? Ou banco de dados, um banco de banco financeiro? Para que você possa, né, fazer um negócio, uma venda rápida, uma passagem de dinheiro. O Pix. Isso é bem legal. O Pix nasceu. Não nasceu. O conceito não nasceu no Brasil, nasceu lá na Europa. A Europa tinha MBWay. Se pesquisar aí no Google, se chama MBWay. Uhum. Cara, eles veio o conceito, acho que foi em Portugal isso, veio o conceito também de você mandar dinheiro, nem que for centavos. E aí o Brasil acho que pegou essa ideia e falou, cara, vou fazer isso, mas deu aquela robusto, né? Porque o Brasil, cara, é muito grande. Sim. Perto de países, né? Então, assim, eu acho que assim, eu até estudo segurança da informação, né? Eu tenho umas brincadeirinhas aqui, eu tenho uns leitores de cartão e tal. O Brasil, ele foi um dos pioneiros a fazer chip de cartão. Mas as pessoas falam, pô, beleza, mas por que entrou chip? Porque tinha muito chupa-cabra. Que era chupa-cabra, né? Os caras chupa-cabra, mas a ideia de roubar os dados, né? Daquele lá cartão. No caixa eletrônico, né? E você fazer um clone daquele e transicionar. O chip já era um pouco mais criptografado, é mais seguro. Mas não impede de um cartão ser clonado, porque hoje temos uma tecnologia que é uma comunicação bilateral, que é o NFC. Então, tipo assim, aí faltou uma coisa também, né? O pleno para sênior tem que ter saber de segurança, né? Porque assim, cara, você tem que ter esse know-how de tipo, cara, quem tá acessando minha API? É ele que pode acessar minha API? Aí entra o conceito de Data Transfer Objects, que muitos confundem, né? Acho que Data Transfer Object é só no request. Não, cara. Eu tenho que também transformar Você falou isso aí, eu também lembrei de uma coisa, né? Você falou de segurança, ver quem tá acessando, e eu lembrei também de uma caixinha que faltou aqui, observabilidade, né? Observabilidade. Porque dependendo de quem tá acessando, pode onerar a saúde do serviço. Sim. E aí eu acho que assim, cara, tem muitos critérios, né? Tipo, cara, se você olhar. Então, tipo assim, um código de autenticação tem que ser mandado por e-mail? Não. Ou sim. Aí tem gente que fala, mas o app é mais seguro. Cara, hoje em dia não estamos vendo o app. Hoje eu acho que os sistemas operacionais de celulares estão mudando também. Mas devido à quantidade de registros que a gente tem de roubo no Brasil, né? Então, tipo assim, a Google tá lançando um negócio que é legal, uma função que, tipo, ela identifica que o celular foi roubado. É muito brusco, né? Se distanciando da pessoa e tal. Eu vi. Entendeu? Os bancos hoje, você não pode compartilhar a tela do app. Que hoje você tem permissão de compartilhar no WhatsApp. Sim. Mas quando ele entra, ele fala, ó, não pode ser gravado. Não pode tirar print, né? Então, tipo assim, a print até pode, né? Isso aí ainda não tem
essa visibilidade ainda, mas acho que só de monitoramento de você compartilhar a tela. Mas eu digo, tem uns que não deixa você tirar print. Tem uns que não tem. Aí tem gente que fala assim, pô, mas igual eu tenho conta num banco famoso aí. Mas se bloquear o app, você tem que ir no caixa eletrônico. É o ideal. Pior que é. Então eu acho que assim, às vezes as coisas vão acontecendo e aí você vai olhando que a segurança vai aumentando. Hoje a gente tá falando de biometria, né? Cara, biometria, você tem que ter sangue de vasos, né? Passando nas artérias para saber que você tá vivo e passar. Não existe aquela parada de James Bond, né? Então, tipo, cortou o dedo e passou, né? Então ele tem toda essa tecnologia para atendimento. Então, cara, você que tá no plano sério, você tem que entender segurança é um pilar super importante para você começar a olhar, observar e tudo mais. Entendeu? Com certeza. Mas acho que é isso, cara. Acho que é isso, né? Fechamos. Acho que faltou algumas caixinhas aqui. A gente pode deixar aí nos comentários também se você pensou mais alguma caixinha. A gente conversando aqui também, a gente viu algumas habilidades. E assim, eu tentei trazer coisas meio. Acabou ficando aqui mais no viés do back-end, porque para render mais aqui a conversa, que é o que eu entendo também. Sim. E assim, eu tentei trazer coisas mais agnósticas, né? Que nem, por exemplo, a gente comentou ali dentro de versionamento, a gente falou de outras tecnologias e tal, mas o mais importante é o conceito, né? Seja Java, o que for, orientação a objetos. Isso você vai. Sem entender orientação a objetos, a linguagem é um detalhe, né? Como todo o resto. Mas enfim, se você viu alguma caixinha. Deixa eu já deixar aqui só nós dois aqui. Deixa eu botar as nossas carinhas. Se você, por acaso, faltou alguma caixinha aqui que você acha interessante, deixa nos comentários. Eu também pensei em algumas, o Daniel comentou outras aqui, eu vou anotar. Se chegar no número, eu não vou repetir essas, né? Se a gente chegar num número interessante aqui de caixinhas para bater outro papo desse, porque eu me segurei aqui também para puxar mais conversa, o vídeo ficou longo. Acho que o Daniel também se segurou para não se estender, porque cada caixinha dessa é um universo, dá para ir longe. É um universo, né? é um universo. É que tem muita coisa que a gente olha e assim. Aí a gente fala que tem uma formação que. Isso é só o básico, tá, gente? A gente tá falando que, assim. É muito importante ressaltar aqui. Se você quer ser bem sucedido, você tem que aprender os princípios básicos de uma programação. Depois entender a linguagem, que faltou a linguagem também. Entender a linguagem, como que ela funciona. Porque tem gente que tá aplicando, de forma simples eu não posso usar Go. Mas por que o Go? Porque o Go ele já trabalha numa linguagem mais moderna, então ele já entende os processamentos que a gente tem nas máquinas. Ele já foi idealizado, pensado de um outro propósito. Exatamente, com esse propósito, né? O Go Roots lá que eles falam, né? Então, tipo assim, cara, é outra pegada. Então a gente tem que olhar no mercado de um jeito sendo crítico. Cara, o que eu quero? É igual eu tenho um vídeo no canal que quando eu comecei a fazer carreira, eu acho que assim, é interessante a primeira coisa se você começar a fazer na carreira de TI, nem que você tá transicionando, enfim, porque, cara, todo mundo tem o seu direito de, cara, repensar e olhar o que cada cargo, né, exige e tal. O que eu falo pra galera é o seguinte, não vai pelo dinheiro, vai pelo amor. Como qualquer profissão que você for fazer hoje na vida. Por que eu falo isso? Porque a gente, TI, você estuda muito, TI, você tem que estar por dentro de todas as novidades. E detalhe, você tem que dar exemplo para outros desenvolvedores. E não é só no código, é no caráter, na responsabilidade, na humildade. Eu acho que tudo isso são pilares. Mas uma coisa que eu acho que você tem que começar a falar, eu quero ser o quê? É igual faculdade. Muita gente fala, faculdade não você não aprende nada. Cara, eu infelizmente, às vezes eu tenho que concordar. Mas eu acho que a faculdade já te dá uma base muito sólida também. E aí, por que Bill Gates, com 34 anos, 40, eu não lembro, acho que foi 37 anos, ele trancou a faculdade para abrir a Microsoft e ele precisou refazer a faculdade dele, porque sentiu a necessidade. Olha, um cara com QI super alto, né, visionário. Cara, teve a humildade. É isso aí. Eu acho que no fundo
Acho que a mensagem aí que a gente pode deixar, não sei se você concorda, Daniel, procure entender o porquê das coisas, né? Isso E aí. a base sólida e não tenha pressa, porque eu acho que dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, né? É Eu acho exatamente que, e isso. ainda mais na nossa profissão, que apesar de algumas pessoas torcerem o nariz aí, mas dizerem que não, que vai acabar, Não, um povo aí é, que veio de um apocalipse, né? é igual eu falo, projeto de qualquer empresa é formado por pessoas, não é só por um. Se fosse só por um, ia ser chamado freelancer. É. Aí fora que também, assim, se acabar o programador, então pode desligar o computador, desligar o celular, que eles todos vão parar de funcionar. É exatamente isso. Mas eu acho que é isso aí, tá, pessoal? Acho que assim, eu acho que assim, é legal ter essa ideia, essa visão, mas eu acho que assim, tenha sempre o princípio do que você quer, né? Sim. E o área de TI tem um leque de opções. Posso ser QA, eu posso ser programador, eu posso ser Scrum Master, posso PO, dá pra ser ser um monte de PO, coisa. né? Então, assim, cara, tenha em mente e estruture, né, quando você está começando, até transição de carreira, e você entender exatamente que cada papel funciona. Uhum. E aí, depois que o papel funciona, pegue a base sólida do que eu preciso entender para eu ser bem sucedido lá na frente e atingir uma serenidade top. Entendeu? E outra coisa, não tenha vergonha de falar não sei. Esse é um ponto que a serenidade te ensina. Cara, eu não sei. Eu vou procurar, vou entender melhor e vou fazer. Ninguém sabe andar sem poder ter um exemplo, né? Que é um pai e uma mãe, né? Que incentivam você a dar os primeiros passos. E é a mesma coisa quando você começa a aprender a ler e escrever. O professor tem uma teoria. Qual que é a teoria? É assimilar imagens com sílabas, e aí você vai formando frases, e tudo isso tem um conceito atrás de tudo isso. Alguém chegou e fez esse ensino e deu certo. E você alfabetizar as pessoas. Então é a mesma coisa que programação, qualquer lugar, você tem que ter essa base sólida que a gente está discutindo aqui, para que você tenha uma serenidade lá na frente. E outra coisa, se especialize em algo. É esses os pontos. Bom, falei muito. Boa, Acho que boa. esses são os pontos aí que eu falo pra galera. É só isso tudo. É só isso tudo. Cara, é isso. E seja feliz, né? Perante, cara, qualquer coisa que você faça, faça de bom grado, dê o seu melhor, que eu acho que hoje faz totalmente diferença no dia a dia. Mano, é isso aí. Porque se você faz o que você gosta, faz de bom grado, vai ficar leve e não tenha pressa, porque você viu aí a jornada é longa. Que, cara, é isso. Tipo, desfruta o caminho, não fica com pressa, senão você vai ter burnout, ficar muito louco aí e depois falar que TI não presta. É exatamente isso. Exatamente isso. É isso aí. Então, só reforçando, você ficou até aqui, não deixa de comentar aí o que você achou desse programa, dessa dinâmica aí, das caixinhas. Se você tem alguma coisa que você acha que seria legal trazer uma parte 2, deixa aí nos comentários. O canal do Daniel vai estar aqui também na descrição, se inscreve lá, o link do curso dele também vai estar lá, dependendo aí do seu nível aí, quer conhecer mais sobre um outro padrão, dá uma olhada lá, vale super a pena. Beleza? Daniel, cara, brigadão demais aí, a gente se empolgou, mas foi legal, e obrigado pela sua participação, mano. Que isso, eu que agradeço, cara. E obrigado por assistir esse vídeo até o fim. E, cara, deixa esse like maroto que vale a pena. A gente chega a mais pessoas. Essa é a mensagem que a gente quer passar. Beleza, valeu, gente. Um abraço e até a Até próxima. mais. Tchau, tchau.